Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reações orgânicas, finalizar reações orgânicas com oxidação, transesterificação e saponificação. São uma das principais reações que caem no Enem. Então, por isso que eu trouxe as três juntas, porque elas caem muito. Vamos lá, vamos começar com a reação de oxidação branda de alcenos. Para que essa reação aconteça, eu preciso ter um alceno. Alceno é um elemento que tem dupla ligação. Então, uma das funções dessa reação de oxidação é a dihidroxilação do alceno. Ou seja, vou adicionar duas hidroxilas nesse alceno. Ocorre na presença de um agente oxidante, que é o permanganato de potássio. Esse permanganato de potássio que vai fornecer esses oxigênios para que ocorra essa dihidroxilação. Adição à dupla ligação de um grupo hidroxila em cada um dos dois carbonos insaturados. Então, é isso que vai acontecer. Eu tenho aqui o meu alceno, a reação ocorre aqui, entre esses dois carbonos que tem a presença da insaturação. Esse permanganato, ele vai adicionar esses dois carbonos a presença, a gente vai adicionar a hidroxila a cada um desses carbonos. Sendo assim, essa ligação dupla é desfeita. E tem a oxidação energética dos alcenos. Na oxidação energética do alceno, nós temos algumas coisas a considerar. Então, ela vai acontecer numa solução concentrada de ácido sulfúrico com permanganato de potássio ou dicromato de potássio. Vai ocorrer a liberação de oxigênio nascente, ou seja, esse permanganato ele vai liberar, esse permanganato ou dicromato de potássio, ele vai liberar oxigênio para que ocorra essa reação. E pode ocorrer a formação de ácido carboxílico, cetona ou gás carbônico. Vai depender do tipo de carbono que faz essa dupla ligação. Se for um carbono primário, ou seja, um carbono que se liga a apenas um carbono ou a nenhum carbono. Nesse caso, quando essa oxidação ocorre com carbono primário, eu vou formar CO2 e água. Tem que decorar, Camila? Tem que decorar, sim. Então, a oxidação energética você tem três possibilidades. Se o meu carbono for primário, eu vou formar CO2 e água. Se esse meu carbono que tem a presença de dupla, se esse meu alceno for um carbono secundário, ele vai formar ácido carboxílico. E se for um carbono terciário, ele forma cetona. Vamos ver de perto como isso acontece. Então aqui, olha só, eu tenho o meu alceno. Eu tenho duas possibilidades. Esse carbono aqui da ponta, ele é o carbono primário, porque está ligado a um carbono só. Quando o carbono é primário, o que vai acontecer? Ele vai formar CO2 e água, como nós vimos no slide anterior. Então, dá uma paradinha aqui, volta no slide anterior para você ver a possibilidade de formação de produto. Tudo bem? Já esse carbono aqui do meio, que tem a presença de dupla, o que está acontecendo? Ele está ligado ao carbono aqui da esquerda e ao carbono da direita. Então, é um carbono secundário. Quando o carbono é secundário, o que ele forma? Ácido carboxílico. Então, são duas coisas que foram formadas diferentes. Eu formei um ácido carboxílico aqui, com esse carbono aqui do meio, e com o carbono da ponta, eu formei CO2 e água. Nosso segundo exemplo. Olha só onde se encontra a minha dupla ligação. Vamos começar aqui com o carbono da esquerda. Esse carbono aqui, ele está ligado a outros dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Quando o meu carbono é secundário, ele forma ácido carboxílico. Muito bem. Agora, vamos olhar para esse carbono aqui do canto. Esse carbono aqui da direita, do canto, olha, muito bom. Ele está ligado a 1, a 2 e a 3 carbonos. Ele é o carbono terciário. Quando o carbono é terciário, o que acontece? Ele forma cetona. Eu adiciono, olha, o oxigênio
aqui no meu carbonílio terciário. Então, mais uma vez, isso vai acontecer entre os alcenos, entre as duplas ligações. Eu vou romper essas duplas ligações e com o carbono secundário eu vou formar um ácido carboxílico. Vai ser adicionado um dupla O e um OH, uma carbonila e uma hidroxila. Do outro lado, nesse carbono aqui terciário, eu só vou adicionar a carbonila, o dupla O. Então, eu vou formar uma acetona. Tudo bem até aqui? Dá uma pausa, analisa com calma, copia e vamos dar continuidade. Na reação de ozonólise, aqui eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais complexa para vocês entenderem o mecanismo que está acontecendo, mas vocês já podem ir diretão, tá bom? Vocês já podem associar de forma direta, sem apresador ozoneto e tudo mais, mas eu vou explicar melhor para vocês, vocês vão conseguir entender. Então, o que vai acontecer na ozonólise? Ocorre a quebra da insaturação pelo ozônio, então eu estou reagindo um elemento que tem presença de insaturação, um alceno, com um ozônio. Essa reação ocorre em meio aquoso com o zinco metálico, então vai ter uma presença ali de um zinco. O zinco decompõe peróxido de hidrogênio formado e impede a formação de ácido carboxílico. Mas tá, vamos por partes. Primeiro de tudo, aqui eu tenho o meu alceno e eu estou reagindo com o ozônio, O3. O que vai acontecer? Quando esse ozônio ele começa a reagir com esse elemento insaturado, eu quebro essa ligação dupla aqui. São 3 oxigênios, correto? Um deles vai se ligar ao que é o primeiro carbono. O outro vai se ligar que é o meu segundo carbono. E esses 2 oxigênios vão se ligar um com o outro, formando essa pontezinha aqui de cima. Tá, adicionei 2 carbonos. O que eu faço com o terceiro? Olha só, ele vai ser adicionado aqui embaixo. Então, eu vou romper, né? Como eu rompi essa dupla ligação, uma das ligações do carbono vai ser com o terceiro oxigênio. Então, um oxigênio vai ficar aqui no meio, unindo um carbono no outro, dessa forma. Olha só, eu mantive o hidrogênio, eu mantive o metano e só adicionei o oxigênio. Beleza, só que essa ligação aqui é uma ligação muito tensa, tem uma presença de 3 oxigênios, é uma ligação cheia de elétrons por conta dos pares de elétrons livres dos oxigênios. E esses oxigênios, eles não estão confortáveis, né, nessa posição. Então, o que acontece? Ocorre a reação do ozoneto. Ozoneto é quando tenho a presença desses oxigênios aqui, ó, entre os carbonos, formando essas pontes. Dizem que parece com um sapo, mas eu não consigo nunca identificar a presença de um sapo, mas se vocês estão enxergando o sapo, eu mantenho o sapo. Depois dessa adição do oxigênio, o que acontece? Como ele está no meio aquoso, olha a presença de água aqui, o que acontece? A água, ela vai roubar esse oxigênio aqui de baixo. Ela vai quebrar, vai romper essas ligações aqui e vai roubar um oxigênio para ela. Quando ela rouba esse oxigênio para formar o quê? H2O2. Olha, tem o H2O. Rompi essa ligação e um desses oxigênios vem para a água. Vamos dar continuidade. Quando esse oxigênio vem para a água para formar peróxido, aí sim eu tenho a formação dos meus produtos. Camila, mas e o zinco? Gente, o que acontece? Quando ocorre a formação aqui do peróxido, ele vai ficar tentado a formar ácido carboxílico. Ele vai querer esse oxigênio aqui, ele vai querer voltar para a reação e formar, ao invés de aldeído, ele vai querer formar ácido carboxílico. E o que o zinco vai fazer? Ele vai impedir. Porque o zinco ele é um metal muito oxidante. Ele é mais oxidante que a água.
Então, o que acontece? O zinco, ele vai impedir com que o peróxido se desfaça e se ligue de volta aqui com o carbono para formar ácido carboxílico. Então, o zinco, ele só vai entrar para impedir a quebra, né, do peróxido de hidrogênio que tinha formado anteriormente e vai impedir com que a reação retorne. Vai impedir com que a água, o peróxido, né, que foi formado com a água, ele se desfaça. Então, o zinco vai lá e impede com que o oxigênio volte para a ligação com o carbono. Pode se formar do peróxido de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui no produto, ou o hidróxido de zinco, por conta do zinco que vai impedir a oxidação aqui desse aldeído para a formação de ácido carboxílico. E quais são os meus produtos numa ozonólise? Aldeído e cetona. Quando eu faço uma ozonólise, o meu objetivo é formar aldeído e cetona. Então, aqui nós temos formação. O que aconteceu? Quebrei o oxigênio, ele formou o peróxido, veio aqui para o final. E daí, o que restou? Esse carbono aqui, ele ficou precisando de uma ligação, ó, essa ligação que ela se rompeu. Então, o que acontece? Ela vai ser restabelecida formando uma dupla com o carbono, com o oxigênio de cima. Olha ele aqui, ó. Esse daqui, ó. Essa ligação foi rompida. Essa ligação do meio aqui entre os oxigênios foi rompida. E essa ligação aqui, essa terceira ligação entre carbono e oxigênio também foi rompida, até porque esse oxigênio foi capturado pela água. E daí, o que acontece? Formei minha dupla aqui, com esse carbono aqui de cima, olha, ficando dessa forma, formando um aldeído, olha, o hidrogênio, ele vai para essa posição. E essa ligação aqui que eu rompi, ela vai subir, formando a dupla com o oxigênio aqui em cima. Agora, vamos olhar para o outro carbono. Esse carbono aqui, ó, o que vai acontecer? Rompi essa ligação aqui de baixo e estou ligada a esse oxigênio aqui de cima. O que vai acontecer? Eu vou restabelecer a ligação com o oxigênio aqui de cima, formando uma cetona. Por que eu formei uma cetona? Porque esse carbono aqui, ele é terciário. Esse carbono aqui, ele vai estar ligado a outros dois carbonos. Ele era terciário, agora ele está sendo secundário. Então, ele vai estar ligado a outros dois carbonos, ficando no meio, e assim ele forma o C dupla O, uma cetona. E aí, de forma mais rápida, simples, nós temos a presença do meu alceno. Esse alceno reage com o meu ozônio, na presença de zinco e água, formando aldeído e cetona. Tudo bem até aqui? Mais uma vez, alceno, formei aldeído, com o carbono aqui, ó, 1, 2, com o meu carbono secundário, e com o meu carbono terciário, eu formei uma cetona. Então, são formas diferentes de vocês formarem cetonas e aldeído. Vocês também podem formar uma cetona lá na oxidação energética. Houve a possibilidade de formar cetona também com um carbono terciário. Vamos falar sobre a transesterificação que nós vimos em química ambiental. Na transesterificação, o que vai acontecer? De forma geral, nós temos um éster reagindo com o álcool, formando álcool e éster. Quem seria esse álcool e esse éster? Vamos começar aqui. Triglicerídeos, que seriam gorduras, né, lipídios. Então, essas gorduras animais ou vegetais, tudo bem? Eles vão, que é um éster, olha, o triglicerídeo aqui é um éster, ele vai estar reagindo com o etanol. Pode ser metanol também, só que preciso que seja álcool. Éster, que é o meu triglicerídeo, reagindo com o meu álcool, que nesse caso sendo o etanol, em meio ácido e com um catalisador, eu formo a glicerina ou glicerol. Por quê? Glicerol, ó, olha a presença de álcool aqui. Formei álcool. E o meu biodiesel, que é um éster. Olha só.
Então, a transesterificação ela é associada à formação de biodiesel. O Enem fala demais disso, demais. Então, éster mais álcool, eu formo álcool e éster. O que vai acontecer? Como o meio é ácido, ele vai ajudar a romper essas ligações aqui. Primeiro essa ligação do OH, do meu álcool, e essa ligação aqui do éster. O que vai acontecer? Essas duas partes aqui, elas vão se unir. Elas vão romper, vão deixar as suas moléculas e vão se juntar para formar o meu biodiesel. O que vai restar? Essa parte aqui vai sumir. Elas sumiram. E daí, o que acontece? Sobrou o OH e o H2C, né? C2H, como vocês queiram. O que vai acontecer? Eles vão se juntar para formar aqui, ó, o meu glicerol. Então, é feito isso com outras duas partes do meu primeiro éster, do meu triglicerídeo. Muito bem. E daí que é formada essa reação de transesterificação de forma assim mais simples. Quando eu falo de saponificação, é bem parecido com transesterificação. Muita gente confunde. Na saponificação, eu formo sabão. A saponificação é uma reação que acontece para a formação de sabão. Então, mais uma vez, eu tenho a presença de um lipídio, nesse caso, triglicerídeo. Ele vai reagir com uma base forte. Então, geralmente, tem pessoas que fazem sabão em faculdade, tem gente que faz sabão em casa. Então, a pessoa pega óleo já usado, por isso que as pessoas armazenam óleos usados, porque pode se transformar num sabão, é uma alternativa aí para ajudar a natureza a se regenerar. Daí eu pego o meu óleo usado de cozinha, faço ali uma purificação, peneiro, etc. E coloco para reagir com o hidróxido de sódio, uma base forte. Nesse caso, eu formo mais uma vez o meu glicerol e o sal orgânico. Esse sal orgânico é o meu sabão. Aí, o que acontece, gente? Por que é sal? Ele é um sal orgânico, tem um sal inorgânico e sal orgânico. Ele vai ser o sal orgânico porque ele está derivando de um éster, de um elemento orgânico. Então, esse elemento orgânico, dessa substância orgânica, como ele vai perder aqui no caso está sendo o R3, como ele vai perder essa cadeia aqui, carbônica ligada ao éster, o que vai acontecer? O oxigênio vai ficar com déficit de ligação. Ele, como ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele, por isso que ele fica negativo. Esse R sai com, coitado, sem os elétrons nenhum, porque o oxigênio puxou para ele. E no caso, o sódio, como ele vai romper a ligação com o OH, que esse OH vai vir para formar o glicerol, o que vai acontecer? O sódio ele vai ficar aqui, ó, sendo atraído pelo oxigênio, porque o sódio ele é um metal. Geralmente, o metal tem tendência de doar esses elétrons. Então, ele doando o elétron, ele fica positivo, enquanto o oxigênio está lá, ó, cheio de elétron, super negativo. Então, o sódio vai se sentir atraído por esse polo super positivo. Super negativo, desculpa. Formando um sal. Sal orgânico. Um sal que tem a presença de um metal e um ametal aqui. Vamos ao exemplo. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, ou seja, quebradas, cortadas, pela oxidação com o ozônio, O3, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra no esquema. Então, a gente tem aqui
o butileno, eu tenho esse primeiro carbono aqui, esse carbono aqui da esquerda, onde ocorre a reação vai ocorrer entre carbonos com presença de insaturações. Então, nesse primeiro carbono aqui, eu tenho, tá ligado a 2 carbonos. Só que quando essa ligação aqui se rompe, eu fico me tornando um carbono terminal. Então, se o meu carbono ele vai ser terminal, ele dá origem ao aldeído. E aqui na pontinha, eu vou estar ligado, vai ser um carbono aqui, ó, um carbono, que vai estar ligado a outro carbono, e quando essa ligação se rompe aqui, eles se separam. Então, ele também vai ficar sendo um carbono terminal, monossubstituído, só vai ter ele. Então, eles vão formar o propanal e o metanal. Então, experimentem dar uma pausa nesse vídeo e estudarem como é que vocês vão fazer essa quebra de ligação e por que vai formar propanal e metanal. Considere a ozonólise do composto 1-fenil 2-metil-prop-1-eno. Então, 1-fenil 2-metil-prop-1-eno. Então, para ocorrer a ozonólise, ela vai ocorrer na dupla ligação aqui. Ela vai atuar nessa dupla ligação. Observem bem esses carbonos que estão entre as duplas ligações, entre a dupla ligação, porque vocês vão observar se vai ser formado uma acetona ou um aldeído. Quebrou essa ligação aqui, essa ligação dupla, e observem se ele vai ser um carbono terminal ou não. Vamos lá. Carbono secundário forma aldeído. E vamos observar. Esse carbono aqui, ele é um carbono 1, 2, secundário. Rompi essa ligação aqui com a dupla. O que vai acontecer? Ele vai ser um carbono terminal. Ele vai formar um aldeído. Como é que é um aldeído? C, dupla O, H. Então, aqui, vamos observar esse carbono aqui. Ele é um carbono terciário. Então, eu vou estar ligado a 1, 2, 3 carbonos. Se eu estou ligado a 3 carbonos, essa ligação aqui é rompida, vocês observarem bem, essa ligação aqui, ó, vai romper. Então, o meu composto vai ficar dessa forma aqui, ó. As duplas, ó, esses carbonos aqui, esse, e a minha dupla aqui em cima. Qual o dever da ozonólise? Adicionar oxigênio. Então, ele vai ficar dessa forma. Ele vai formar uma cetona. Enquanto esse carbono aqui da pontinha, ó, esse carbono aqui da pontinha, como é que ele vai ficar? Ele vai ter o meu anel aromático aqui. E o anel. Faz de conta que não tá bonito, tá, gente? O que vai acontecer? Eu vou ter essa ponta aqui. Se eu rompi essa ligação dupla, o que me restou? Metade de uma ligação dupla. Ó, que eu vou desenhar aqui em cima. O que vai acontecer? Eu vou adicionar oxigênio. E eu tenho uma outra ligação com carbono? Não. O carbono aqui, ó, ele faz 4 ligações. Tem um carbono aqui. Ele tá fazendo 1, 2, 3. Falta mais uma, que vai fechar com hidrogênio. Pronto. Formei meu aldeído. Então, nesse carbono aqui, ó, secundário, eu formo esse aldeído. E nesse carbono aqui, ó, terciário, eu formo a minha cetona. Parece confuso, mas façam tranquilamente aí na casa de vocês. Dá uma pausa e refaçam. Segundo exemplo. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET gera tereftalato de metila e etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Opa. Então, nesse caso, o que acontece em transesterificação? Eu tenho o meu éster,
éster vai reagir com alguma coisa, aqui ó, 2 mols de A, para formar o quê? Éster e álcool. Lembre-se, reação de transesterificação, de forma geral, ela vai ocorrer entre um éster com álcool, formando éster e álcool. Então, nesse caso, o que está faltando no meu reagente? O que está faltando A? O composto A, representado no esquema da reação, é o metano. Não, metano é um hidrocarboneto. É um éter? Não. Ácido etanoico? Não. Anidrido etanoico? Não. Metanol, de álcool. Letra B. Ah, Camila, se fosse uma reação de saponificação? Éster, base forte, formando éster e sal orgânico. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Tudo bem? E assim finalizamos as nossas aulas de reações orgânicas. Graças a Deus, fim de reações orgânicas, vocês estão livres. Um beijo, gente, e até a próxima aula. Próxima e última aula.